Nós estamos expondo a história da Bíblia e estamos no módulo de número 5. E nesse módulo vamos falar sobre o Éden de Minerais, o lugar onde Lúcifer foi colocado por Deus. Nós vimos no módulo anterior que no primeiro dia Deus criou a luz e separou as trevas da luz. No segundo dia, ele criou o universo, os céus dos céus e o céu. Por isso, os céus vem no plural. Ele criou todo o universo. E neste segundo dia, ele criou também os seres invisíveis, os anjos, em todas as suas formas de ser. No terceiro dia, ele criou, por assim dizer, a terra, ou preparou a terra para que ela se tornasse habitável para os homens. No terceiro dia, nós vemos a terra sendo separada entre porção seca, terra, e mares, e também a vegetação, isto no terceiro dia. A rebelião dos anjos se deu ainda no segundo dia e não no terceiro dia. Esta rebelião, ela é contada em Isaías capítulo 14, verso 22 a 30 e Ezequiel capítulo 28, verso 11 a 18. Nós vamos pegar esses dois blocos de textos e colocá-los em uma certa ordem para que possamos dizer o que está acontecendo. E por que nós temos que, já no início da exposição da Bíblia, falar acerca dos anjos? É que no capítulo 1, no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 1, nós lemos: mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Quem era esta serpente? Quando nós vamos para o final da Bíblia, no livro do Apocalipse, em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 9, nós encontramos mais precisamente a identidade desta serpente. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado de Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ou seja, quando Deus cria o homem no sexto dia e há uma desobediência deste homem para com Deus por conta da sagacidade dessa serpente, isso significa que, sendo essa serpente o diabo e Satanás, significa que a rebelião celestial já havia acontecido antes desse momento. Ora, se o homem foi criado no sexto dia, a rebelião foi anterior ao sexto dia, ela provavelmente tem início no próprio dia em que os anjos são criados. Por quê? Porque no quarto dia, no segundo dia, nós encontramos a criação de Satanás, de Lúcifer, e a sua colocação no chamado Monte Santo de Deus. Só que para nós entendermos esta história, nós temos que ter a dimensão temporal de Gênesis capítulo 1, retratando os 6 dias da criação. Nós sabemos que os 6 dias da criação, em cada um deles, aconteceu um evento que foi compondo a formação do universo como nós conhecemos. A pergunta é: que 6 dias eram estes? 6 dias literais de 24 horas? A palavra dia no hebraico, ela tem um contexto mais amplo, que tanto pode representar 24 horas, como também pode representar um período maior de tempo. Quando nós olhamos para Gênesis no capítulo 1 e lemos a criação sendo retratada, nós percebemos que o personagem central ali é Deus, compondo a criação.
ele é a referência temporal daquele período, mesmo porque o Sol, como marcador de dias, ele é apresentado no quarto dia. Se ele é apresentado no quarto, terceiro, segundo e primeiro dia, tinha uma outra marcação temporal completamente diferente. E o homem foi criado no sexto dia, e a marcação temporal é significativa para o ser humano. Portanto, nós podemos dizer que os 6 dias da criação eram 6 dias na temporalidade divina. E como é que nós calculamos essa temporalidade divina? Entenda, em 2 Pedro capítulo 3, verso 8 diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Se nós temos 6 dias e um dia é como 1000 anos, então nós temos 6.000 anos. Só que 6.000 anos humanos, ele precisa ser contado numa amplitude maior. Por quê? Porque em Levítico, capítulo 25, verso 8 diz: contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Isso significa que para cada um ano há um ciclo de 7 anos. Ou seja, quando Deus estava criando o universo, ele estava formando e reformatando mundos, podemos assim dizer. Então, se temos 6.000 anos na perspectiva divina, vezes 7, nós temos 42.000 ciclos de anos. Só que o homem foi criado no sexto dia. O tempo anterior estava na perspectiva divina. 1000 anos para o Senhor é como um dia, e 1000 anos, um ano para nós tem 365,25 dias. Para o Senhor, 1000 anos para nós, para o Senhor, representa 365.250 anos. Se nós pegarmos 42.000 ciclos e multiplicarmos por 365.250 anos, nós teremos um número de 15 bilhões, 340 milhões e 500 mil anos. Este seria o tempo da criação entre o momento em que o Senhor dá o start inicial e o final. Ou seja, na perspectiva divina, nós teríamos uma temporalidade no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, de no mínimo, no máximo, vamos assim dizer, 15 bilhões 340 mil anos. Só que a ciência, no seu estudo, coloca esse mesmo período como algo maior um pouco de 13 bilhões de anos. Então estamos com essa diferença de 2 bilhões e meio de anos. Colocando nessa perspectiva numérica, e quem deu esse número foi um sábio judeu, que se chama o Rabino Itzhak de Acu, na obra intitulada, traduzida para o português, O Tesouro da Vida. Ele faz esse cálculo de 15 bilhões, 340 milhões e 500 mil anos. O doutor Gerald Schoedel, ele divide esses anos, nesses 6 dias, da seguinte forma. Ele divide o primeiro e o segundo dia, mas como o primeiro dia o Senhor criou a luz, e na teoria do Big Bang, a luz é criada em 3 minutos depois do tempo inicial, nós estamos falando então que o segundo dia tem 11 bilhões e 500 milhões de anos. O terceiro dia, 2 bilhões. O quarto dia, 1 bilhão. O quinto dia, 500 milhões. O sexto dia, 250 milhões. Isso significa que do terceiro ao sexto dia, nós temos 3 bilhões e 500 milhões. Não se perca nos números. A Terra, ela foi criada, ou nessa composição do universo, ela surgiu há 4,6 bilhões de anos.
E por que isso é importante? Porque quando lemos Ezequiel capítulo 28, versículo 13, nós lemos de que ele estava no Éden de Deus, jardim de Deus, formado de todas as pedras preciosas. E as pedras preciosas que formavam esse jardim é diferente do jardim do Éden de Adão, que era formado por vegetais. Se nós olharmos a criação da Terra há 4,6 bilhões de anos, nesse ponto ela estava sendo formada de poeira e gás que circundava o Sol, e durante esse estágio a Terra era uma massa fundida devido ao calor gerado pelas colisões, pelo decaimento radiativo e pela compressão gravitacional. Depois, a Terra passa por um período de esfriamento, solidificando-se uma crosta primitiva, atendo grande e intensas atividades vulcânicas. É nesse período que se formam as pedras preciosas. E como os minerais, como diamantes, se formaram por altas pressões e temperaturas nas profundezas do manto, que foram trazidos à superfície por erupções vulcânicas. E é neste ambiente que Lúcifer é colocado nesse lugar como o jardim do Éden de Deus, formado por pedras preciosas. Mas o que ele estava fazendo neste lugar? Em Ezequiel capítulo 28, verso 14 diz: Tu eras o querubim da guarda ungida e te estabeleci, permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito era nos teus caminhos. Em outras palavras, Deus, olhando para o futuro, sabia que nesse planeta Terra seria criado o homem, a imagem e semelhança de Deus, e que no futuro ainda um pouco mais distante, o filho do homem, o filho de Deus se tornaria filho do homem, o verbo se faria carne, e ele seria a expressa imagem de Deus, demonstrada na aplicação da plenitude dessa palavra, de que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Deus enviou Lúcifer para o planeta Terra para ser o guardião desse que seria o ponto mais importante do universo, porque ali seria criado o homem, a imagem e semelhança de Deus. Este era o lugar que ele deveria permanecer. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente suas impressões, siga-me para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Salve, para que você possa revê-lo mais tarde. Compartilhe para que alguém possa também vir junto conosco aprender acerca da Bíblia. O meu lema é: conhecendo a palavra, para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo, grato por me ouvir e até a próxima.